E se um acidente mudasse completamente sua vida? E se, no momento mais vulnerável, você descobrisse que aquilo que sempre buscou estava exatamente onde nunca imaginou encontrar? Esta é a história de Rafael Mendes, um bilionário poderoso que tem tudo, menos o que realmente importa. Preso em uma vida de luxo e solidão, ele nunca imaginou que uma tempestade violenta e um acidente quase fatal o levariam aos braços de Helena Santos, uma viúva humilde, de coração imenso, que vive em uma pequena casa nas montanhas. Helena não conhece revistas de negócios, não se impressiona com dinheiro e não tem ideia de quem é o homem ferido que acabou de salvar na estrada. Para ela, ele é apenas Rafael, um homem que precisa de ajuda. O que começa como um simples resgate se transforma em uma jornada emocionante de descoberta, amor verdadeiro e redenção. Uma história sobre encontrar riqueza onde você menos espera e aprender que, às vezes, perder tudo é a única maneira de encontrar o que realmente vale a pena. Gostou da história? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário dizendo de onde você é. Adoraria saber de qual cidade ou país você está nos acompanhando. Comente agora, assistindo de sua cidade, e compartilhe sua opinião sobre a história. A tempestade chegou sem avisar, como costumava acontecer naquela região montanhosa do interior. Rafael Mendes segurava firme o volante de seu sedã importado, enquanto a chuva martelava o para-brisa com fúria implacável. Os limpadores lutavam em vão contra o dilúvio que transformava a estrada sinuosa em um rio perigoso. Ele deveria ter ouvido seu motorista particular. Deveria ter ficado mais uma noite no hotel da cidade. Mas Rafael não era homem de aceitar conselhos facilmente. 42 anos de idade, bilhões no banco e um império empresarial que se estendia por 3 continentes não foram construídos com hesitação ou prudência excessiva. Só mais alguns quilômetros, murmurou para si mesmo, inclinando-se sobre o volante. Foi então que aconteceu. Uma curva fechada surgiu do nada, camuflada pela cortina de água. Rafael pisou no freio, mas já era tarde. O carro derrapou, girou violentamente e o mundo se transformou em um turbilhão de metal retorcido e vidro estilhaçado. O último pensamento consciente de Rafael antes de tudo escurecer foi uma ironia amarga. Depois de sobreviver a sabotagens corporativas, tentativas de extorsão e até uma ameaça de sequestro, seria a própria arrogância que o mataria. A dor o trouxe de volta. Uma dor aguda na perna, pulsante na cabeça, mas havia algo mais. Um cheiro estranho de gasolina misturado com terra molhada. Rafael tentou abrir os olhos, mas a escuridão persistia. Estava cego? Pânico começou a se infiltrar em seu peito quando percebeu. Era noite, e ele estava em um lugar completamente escuro. Olá? Sua voz saiu fraca, arranhada. Alguém? Silêncio. Apenas o som distante da chuva, agora mais suave, como uma melodia melancólica. Rafael tentou se mexer e gemeu com a dor lancinante que atravessou sua perna esquerda. O carro estava completamente capotado, percebeu, e ele pendurado de cabeça para baixo, preso pelo cinto de segurança. Quanto tempo passou ali? Minutos? Horas? A consciência ia e vinha como ondas do mar. Em seus momentos de lucidez, Rafael pensava em seu império, em sua secretária, que certamente já estava procurando por ele, em seus advogados e gerentes que estariam em pânico. Mas ninguém sabia exatamente onde ele estava. Havia saído do hotel sem avisar, determinado a voltar para a capital por conta própria, cansado de ser tratado como uma criança que precisava de babás. Que idiota, pensou amargamente. Foi quando viu a luz, um pequeno ponto brilhante que dançava na escuridão, aproximando-se lentamente. Uma lanterna. Alguém estava vindo. Aqui! Socorro! Rafael tentou gritar, mas sua garganta seca transformou o pedido em um sussurro rouco. A luz se aproximou e uma voz feminina, suave, mas firme, atravessou a noite. Meu Deus do céu, segura firme, eu vou te tirar daí.
Mãos delicadas, mas decididas, começaram a trabalhar no cinto de segurança. Rafael sentiu braços fortes o ampararem quando finalmente se soltou, evitando que caísse bruscamente. A mulher era surpreendentemente forte para alguém com uma voz tão suave. Você está sangrando muito na cabeça. Consegue andar? Rafael tentou apoiar o peso na perna esquerda e quase desmaiou de dor. Acho que não. Tudo bem. Minha casa não é longe. Vou te ajudar. Ela passou o braço dele sobre seus ombros e, com uma paciência que Rafael não estava acostumado a receber, começaram a caminhada lenta pela estrada lamacenta. A chuva havia parado, deixando para trás o cheiro fresco de terra molhada e folhas. A cada passo, Rafael sentia a dor pulsar através de seu corpo, mas havia algo reconfortante na presença daquela estranha. Ela não fazia perguntas, não pedia explicações. Apenas o guiava em silêncio, sua lanterna iluminando o caminho irregular. Após o que pareceu uma eternidade, uma pequena casa surgiu na escuridão. Simples, de madeira, com uma varanda estreita e cercada por árvores. A luz amarelada de uma lâmpada, pendurada na entrada, dava-lhe um ar acolhedor, quase mágico. Bem-vindo ao meu humilde lar, disse a mulher com um toque de humor na voz, enquanto o ajudava a subir os degraus da varanda. Foi só quando entraram e ela o ajudou a sentar-se em um sofá surrado, mas confortável, que Rafael finalmente conseguiu ver seu rosto. O coração dele pulou uma batida. Ela era linda, não da maneira polida e artificial das modelos e socialites que frequentavam seus eventos corporativos. Era uma beleza natural, crua. Cabelos castanhos escuros caíam em ondas úmidas sobre seus ombros, moldurando um rosto de traços delicados, mas marcados pela vida. Olhos cor de mel brilhavam com uma mistura de preocupação e determinação. Devia ter uns 30 e poucos anos, estimou Rafael. Suas roupas eram simples, uma camisa de flanela surrada e calças jeans manchadas de barro. Vou buscar a caixa de primeiros socorros. Não se mexa, ordenou ela, desaparecendo por uma porta lateral. Rafael olhou ao redor da sala. Era pequena e modesta, mas impecavelmente limpa e organizada. Havia fotos nas paredes. Uma mulher mais velha, possivelmente a mãe dela, alguns amigos sorrindo em um churrasco. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma foto em preto e branco de um casal no dia do casamento. A mulher na foto era mais jovem, mas era definitivamente ela. O homem ao seu lado era alto, bonito, com um sorriso largo e confiante. Aquele era meu marido, Bruno, disse ela suavemente, surgindo da porta com uma caixa vermelha nas mãos. Seus olhos pousaram brevemente na foto, uma sombra de tristeza passando por eles. Ele morreu há 3 anos. Acidente de trabalho. Sinto muito, murmurou Rafael. E pela primeira vez em muito tempo, as palavras saíram genuínas. Não era a simpatia automática que ele oferecia em jantares de caridade, mas algo real. Ela deu de ombros, mas o gesto era carregado de uma dor antiga. A vida continua, não é? Meu nome é Helena. A propósito, Helena Santos. Rafael. Ele respondeu simplesmente, decidindo por instinto não revelar seu sobrenome completo. Não ainda. Helena começou a limpar o ferimento em sua testa com uma delicadeza surpreendente. Você teve sorte, Rafael. Esse corte parece feio, mas não é profundo. A perna, porém, acho que pode estar fraturada. Deveria ir para um hospital. Não. A resposta saiu mais abrupta do que ele pretendia. Vendo a expressão surpresa dela, Rafael suavizou o tom. Quer dizer, será que podemos esperar até amanhã? Estou muito cansado. A verdade era que Rafael não estava pronto para voltar. Não para sua vida real. Não para as reuniões intermináveis e as pessoas que só o viam como uma conta bancária ambulante. Aqui, nesta pequena casa no meio do nada, com essa mulher que não fazia ideia de quem ele era, sentia algo que não experimentava há anos. Simplicidade. Helena estudou seu rosto por um longo momento, então assentiu. Tudo bem, mas se a dor piorar durante a noite, vamos ao hospital. Combinado? Combinado.
Ela terminou de enfaixar sua cabeça e examinou sua perna com cuidado profissional. Trabalhei como enfermeira por alguns anos antes de me casar, explicou, notando o olhar questionador dele. Vou fazer uma tala improvisada. Vai doer um pouco. Doeu muito, mas Rafael apertou os dentes e não reclamou. Havia algo em Helena que o fazia querer ser forte, querer impressioná-la, embora não soubesse exatamente por quê. Pronto, disse ela finalmente, recostando-se nos calcanhares e limpando o suor da testa. Você vai dormir no quarto de hóspedes. Na verdade, é mais um depósito que virou quarto, mas o colchão é confortável. Obrigado por tudo. Helena sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido dentro da pequena sala. De nada. Não posso deixar alguém morrendo na estrada, não é? Minha avó me mataria. Ela o ajudou a ir até o pequeno quarto nos fundos da casa. Era simples, com uma cama de solteiro, uma cômoda velha e uma janela que dava para uma pequena horta. Mas para Rafael, acostumado com suítes de hotel de 5 estrelas e seu penthouse de luxo na capital, aquele quartinho modesto pareceu o lugar mais acolhedor do mundo. Durma bem, Rafael, disse Helena parando na porta. Se precisar de alguma coisa durante a noite, é só me chamar. Meu quarto é o primeiro da direita. Helena! Ela se virou. Por que você estava andando na estrada durante aquela tempestade? Ela sorriu de lado. Estava voltando da casa de uma vizinha. A filha dela estava com febre alta e eles não têm carro. Fui levá-la para o posto de saúde na cidade. No meio de uma tempestade? Quando alguém precisa de ajuda, você não espera o tempo melhorar, respondeu ela simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Depois que ela saiu, Rafael ficou deitado na escuridão, ouvindo os sons suaves da casa, os passos leves de Helena no corredor, a água correndo no banheiro, o ranger familiar de uma casa velha se acomodando para a noite. Pensou em sua mansão na capital, com seus 15 quartos vazios, suas obras de arte caríssimas que ele nunca parava para apreciar, seus empregados silenciosos que se moviam como fantasmas. Quando foi a última vez que alguém genuinamente se preocupou com ele, não com seu dinheiro ou influência, mas com ele como pessoa, não conseguia se lembrar. Rafael acordou com o cheiro de café e pão fresco. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o quartinho simples e revelando detalhes que ele não havia notado na noite anterior. As cortinas de algodão com pequenas flores bordadas à mão, o tapete de retalhos aos pés da cama, uma aquarela emoldurada na parede mostrando a paisagem montanhosa, tudo feito com cuidado e amor. Tentou se levantar e gemeu quando a dor na perna lembrou-o brutalmente dos eventos da noite anterior. A porta se abriu imediatamente e Helena entrou com uma bandeja. Achei que você estivesse acordado. Trouxe café da manhã, disse ela, colocando a bandeja sobre a cômoda. Nada muito especial, mas é caseiro. Parece perfeito. E era. Pão quentinho com manteiga, geleia de goiaba caseira, café forte e ovos mexidos. Rafael comeu como se não tivesse visto comida em dias, embora jantasse regularmente nos restaurantes mais caros do país. Havia algo no sabor daquela refeição simples que tocava uma parte dele que estava adormecida há muito tempo. Você cozinha muito bem, disse ele, limpando a boca com um guardanapo de pano. Helena riu. Isso é só o básico. Você deveria experimentar meu frango assado no domingo. Talvez eu experimente, respondeu Rafael antes de perceber o que estava dizendo. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Você não é daqui, é? Não, sou de São Paulo. Estava voltando de uma viagem de negócios. Sozinho? Nessa tempestade? Rafael hesitou. Como explicar que havia dispensado seu motorista num ataque de teimosia, que estava cansado de ter pessoas controlando cada aspecto de sua vida? É complicado. Geralmente é, disse Helena com sabedoria. Bem, seja qual for a razão que te trouxe até aqui, estou feliz por ter encontrado você a tempo. Aquele trecho da estrada é perigoso, especialmente na chuva. Você mencionou que trabalhou como enfermeira. O que você faz agora? O rosto dela se iluminou.
Tenho uma pequena horta e vendo legumes e verduras na feira da cidade. Também faço geleias e conservas. Não é muito, mas dá para viver. E trabalho meio período na escola, ajudando na cozinha. Rafael tentou imaginar sua ex-noiva, com suas unhas perfeitamente manicuradas e roupas de grife, trabalhando numa cozinha escolar. A imagem era absurda. Vanessa havia terminado o noivado há 6 meses, quando percebeu que Rafael estava mais interessado em seus negócios do que nela. Não que ele pudesse culpá-la completamente, mas olhando para Helena agora, com suas mãos calejadas de trabalho honesto e seu sorriso genuíno, Rafael se perguntou se não havia perdido algo importante ao longo do caminho. Deve ser gratificante, disse ele honestamente. Posso não ter muito, mas o que tenho é meu, conquistado com meu próprio suor, e ajudo as pessoas da comunidade. Isso importa. Sim, concordou Rafael, surpreso ao perceber que acreditava nisso. Importa muito. Os dias seguintes se desenrolaram com uma lentidão agradável, que era completamente estranha para Rafael. Sua perna melhorou gradualmente, embora Helena insistisse que ele descansasse. Seu celular havia sido destruído no acidente e a casa de Helena não tinha internet. Pela primeira vez em 20 anos, Rafael estava completamente desconectado do mundo digital e era libertador. Ele ajudava Helena como podia, descascando legumes para suas conservas, organizando suas contas da feira, até tentando ajudar na horta com suas instruções. Era trabalhoso e completamente diferente de revisar planilhas financeiras ou negociar aquisições de empresas, mas havia uma satisfação simples em ver os resultados tangíveis de seu trabalho. À noite, eles sentavam na varanda e conversavam. Helena falava sobre sua vida, sobre crescer naquela pequena cidade, conhecer Bruno no baile da escola, a tragédia que a deixou viúva aos 30 anos. Ela falava sobre sonhos que teve que abandonar e novos sonhos que estava construindo lentamente. Rafael, por sua vez, compartilhava versões editadas de sua própria vida. Falava sobre a pressão de administrar um negócio, sobre a solidão que acompanha o sucesso, sobre relacionamentos que falharam porque nunca conseguiu equilibrar trabalho e vida pessoal. Omitia detalhes sobre a escala de sua riqueza, mas era mais honesto sobre seus sentimentos do que havia sido com qualquer pessoa em anos. Sabe o que acho engraçado? Disse Helena uma noite, observando as estrelas. Você fala sobre sua vida como se fosse uma prisão. Às vezes parece que é. Mas você construiu essa prisão, Rafael. As barras são suas. Você pode abri-las quando quiser. Suas palavras ficaram com ele, ecoando em sua mente enquanto ele deitava na cama. Ela estava certa, é claro. Ele havia construído um império, mas no processo havia se trancado dentro dele. No 5º dia, Rafael estava ajudando Helena a colher tomates na horta quando ouviu o som de um carro se aproximando pela estrada de terra. Seu estômago se apertou. Ele sabia que esse momento chegaria eventualmente. Um SUV preto e reluzente parou em frente à casa. A porta se abriu e Marcelo, seu secretário particular, saiu apressadamente. Senhor Mendes, graças a Deus! O alívio na voz de Marcelo era palpável. Estivemos procurando por você por dias, a polícia, detetives particulares, pensamos que você havia sido sequestrado. Rafael viu a expressão de Helena mudar da confusão para a compreensão e então para algo que parecia decepção. Senhor Mendes, repetiu ela suavemente. Helena, eu posso explicar? Senhor Mendes, precisamos ir imediatamente, interrompeu Marcelo, alheio à tensão. Há uma reunião crucial do Conselho em 2 horas. O acordo com os investidores japoneses está pendente por um fio. Marcelo! A voz de Rafael saiu cortante com a autoridade que ele raramente usava. Me dê 1 minuto. O secretário piscou, surpreso, mas recuou para o carro. Rafael se virou para Helena, que o observava com uma expressão cuidadosamente neutra. Rafael Mendes, disse ela lentamente. O bilionário Rafael Mendes, dono da Mendes Tech. Li sobre você na revista que a bibliotecária me deu na semana passada.
Helena, você mentiu para mim. Eu não menti. Só não contei toda a verdade. É a mesma coisa. Sua voz era calma, mas Rafael podia ouvir a mágoa subjacente. Por quê? Rafael passou a mão pelo cabelo frustrado. Porque pela primeira vez em anos, alguém me via como apenas Rafael. Não como uma conta bancária, não como uma oportunidade de negócio, não como alguém que poderia ser útil. Apenas eu. Helena ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos estudando seu rosto. Você acha que eu teria te tratado diferente se soubesse? Todos tratam. Então você não me conhece muito bem. Ela se virou para ir embora, mas Rafael segurou seu braço gentilmente. Helena, por favor. Esses dias aqui com você foram os melhores que tive em anos. Você me mostrou que existe uma maneira diferente de viver, de ser feliz. Você me salvou, e não estou falando apenas do acidente. Os olhos dela se suavizaram um pouco, mas ainda havia cautela neles. Rafael, nossas vidas são completamente diferentes. Você vive em um mundo que eu nem posso imaginar. Eu sou uma simples vendedora de verduras que mal consegue pagar as contas. E você é a pessoa mais rica que já conheci, disse Rafael com intensidade. Rico em bondade, em compaixão, em humanidade, você me lembrou do que é importante, do que eu perdi ao longo do caminho. Senhor Mendes? A voz de Marcelo veio do carro, cheia de urgência mal contida. O tempo! Rafael olhou para o carro, depois de volta para Helena. Era uma escolha. Voltar para sua vida antiga, para o império que construiu, para a solidão dourada que o aguardava. Ou... Marcelo! Chamou ele, tomando uma decisão. Cancele a reunião. O quê? Senhor, não posso? Você pode e vai. Diga ao conselho que estou bem, mas preciso de mais alguns dias. Eles podem tomar as decisões necessárias sem mim por uma semana. Se não podem, então não merecem suas posições. Mas, senhor, é uma ordem, Marcelo. O secretário abriu a boca, fechou, depois assentiu rigidamente. Como desejar, senhor Mendes? Vou resolver as coisas. Ele voltou ao carro, claramente perturbado. Helena olhou para Rafael com surpresa. Você acabou de cancelar uma reunião importante por minha causa? Não por sua causa, por mim. Porque pela primeira vez em 20 anos, quero fazer algo só porque me faz feliz. Porque não quero voltar ainda. Não quero que isso acabe. Ela mordeu o lábio, uma guerra de emoções atravessando seu rosto. E quando você eventualmente voltar, quando sua vida real te chamar de volta, o que acontece então, Rafael? Era a pergunta de $1 milhão, literalmente. Rafael não tinha resposta. Mas olhando para Helena, para seu rosto honesto e cuidadoso, para a pequena casa que se tornara um lar temporário, para a vida simples que ela construíra a partir das cinzas de sua tragédia, ele soube uma coisa com certeza. Não sei, admitiu ele, mas quero descobrir, se você me deixar. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. No carro, Marcelo esperava impacientemente. Em algum lugar da montanha, um pássaro cantou, e então, finalmente, ela sorriu. Não o sorriso completo e radiante que ele havia aprendido a amar, mas um pequeno sorriso cuidadoso e esperançoso. Ficou faltando você experimentar meu frango assado de domingo, disse ela suavemente. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas e maravilhosas da vida de Rafael. Ele dividiu seu tempo entre a pequena cidade e sua vida em São Paulo, mas cada momento longe de Helena parecia desperdiçado. Ele começou a delegar mais, a confiar em sua equipe, a perceber que o império que construiu poderia funcionar sem sua presença constante. E cada vez que voltava para a pequena casa na montanha, Helena estava lá, com seu sorriso caloroso e sua sabedoria simples, ensinando-o sobre o que realmente importava na vida. Não foi fácil. Houve discussões sobre suas diferenças, sobre expectativas, sobre o futuro. Rafael teve que aprender a deixar de lado seu ego e seu hábito de controlar tudo. Helena teve que aprender a confiar novamente, a acreditar que nem todas as pessoas em sua vida a deixariam. Mas lentamente, com paciência e compreensão mútua,
Eles construíram algo real. 6 meses após o acidente, Rafael estava sentado na varanda de Helena, observando o pôr do sol pintar as montanhas em tons de laranja e rosa. Helena estava ao seu lado, sua cabeça apoiada em seu ombro. "Sabe", disse ele suavemente, "eu vim para esta montanha procurando uma rota de fuga. Acabei encontrando um lar." Helena sorriu. "Engraçado. Eu estava aqui sozinha, pensando que minha vida estava completa. Então você caiu do céu, literalmente, e me mostrou que ainda havia espaço para mais." "Mais frango assado?" Ela deu um tapa brincalhão em seu braço. "Mais amor, seu bobo." Rafael riu, um som genuíno e livre que ele raramente produzia. Puxou Helena para mais perto e beijou o topo de sua cabeça. "Estou pensando em abrir um centro comunitário na cidade", disse ele. "Com sua ajuda, claro. Aulas de culinária, oficinas, talvez uma clínica de saúde. O que você acha?" Helena se afastou para olhá-lo, seus olhos brilhando. "Acho que o bilionário solitário está finalmente aprendendo a usar seu dinheiro para algo mais do que apenas ganhar mais dinheiro. Tive uma boa professora. E eu tive um bom aluno, teimoso, mas bom." Eles riram juntos, e naquele momento, enquanto o sol se punha sobre as montanhas, Rafael Mendes, bilionário, magnata dos negócios, homem que tinha tudo, mas nada que importava, finalmente entendeu o verdadeiro significado de riqueza. Não era o dinheiro no banco ou as propriedades ao redor do mundo. Não eram os carros importados ou as obras de arte caras. A verdadeira riqueza estava naquele momento simples, na varanda de uma casa modesta, com uma mulher extraordinária que o havia salvado de mais do que apenas um acidente de carro. Ela o havia salvado de si mesmo. E enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo, Rafael fez uma promessa silenciosa. Ele passaria o resto de sua vida retribuindo a Helena, à comunidade dela, ao mundo, toda a bondade que havia recebido. Ele usaria sua riqueza não para construir muros, mas pontes. Não para se isolar, mas para conectar. Porque no final, Helena estava certa. As prisões que construímos são nossas, e só nós podemos abrir as portas. E Rafael Mendes, pela primeira vez em sua vida, era verdadeiramente livre. E você? O que achou dessa história? Você acredita que um encontro inesperado pode realmente mudar toda uma vida? Já viveu ou conhece alguém que passou por uma transformação parecida? Conte nos comentários. O que você mais gostou na história de Rafael e Helena? Qual parte mais te emocionou? Você faria as mesmas escolhas que Rafael? Qual mensagem essa história deixou para você? Não se esqueça, se você gostou dessa história, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. Ative o sininho para não perder nenhuma publicação. Compartilhe com quem você acha que vai amar essa história. E não esqueça de comentar de onde você está nos assistindo. Sua participação é muito importante para nós. Cada comentário, cada like e cada inscrição nos motiva a trazer mais histórias incríveis para você. Nos vemos na próxima história.